Traços marcantes, bom humor e ausência de palavras são características essenciais da obra do quadrinista Gustavo Duarte. Criado em Bauru, Gustavo recupera nas suas histórias vários elementos da infância, dos jogos de futebol do Noroeste até as férias em Santos, no litoral paulista. Um talento que já deixou sua marca inclusive nas grandes capitais mundiais, como Nova York. Olá, o Artefato de hoje já está no ar e hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio um dos nomes mais promissores na criação de graphic novels aqui no Brasil, o quadrinista, cartunista e também noroestino Gustavo Duarte. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. O Gustavo é formado em design, lançou já 4 graphic novels bastante elogiadas aqui no Brasil e trabalhou mais de 10 anos como chargista no jornal O Lance. Vamos conhecer mais sobre ele. Toda criança desenha desde sempre, né? Então, eu não sou diferente e eu acho que a diferença do desenhista é que o desenhista não para. Todo desenhista desenha desde criança e continua. As pessoas que não desenham, elas param quando tem 7, 8 anos. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de desenho animado, sempre gostei de história em quadrinho. Então, continuei fazendo e continuo gostando. Gosto até mais de desenho do que de desenhar, na verdade. Minha formação, como eu falei, eu desenho desde sempre e fiz design gráfico aqui na Unesp, em Bauru, né? Me formei em design no final de 99, então sou um designer gráfico, né? Além de desenhista. A diversão na minha profissão é ver as pessoas se divertindo com o que eu faço. Bom, Gustavo, eu comecei o programa te apresentando como um criador de graphic novels. Explica pra gente o que é uma graphic novel, que eu acho que muita gente talvez não saiba. Um graphic novel, na verdade, é uma história em quadrinho. Só que é uma história em quadrinho que você tem basicamente o começo, meio e fim dela ali na sua mão. Porque, por exemplo, você pega uma revista da Turma da Mônica, uma revista do Homem-Aranha, a revista que você tem mensalmente na banca, ela não necessariamente tem ela tá dentro de ela pode estar dentro de um arco, ter começo, meio e fim, mas ela, para acabar uma história, ela tem tipo 70 números. E ela anda dentro do universo. Se prolonga bastante. Ou, como é da Turma da Mônica, que são histórias curtas e elas não estão necessariamente presas no universo. Uma graphic novel, o que é? Um romance gráfico. Ao pé da letra é isso, entendeu? Então, é uma história que está lá, que, por exemplo, qualquer livro, se fosse transformado num quadrinho, vira uma graphic novel. Uma adaptação literária é uma graphic novel. Nada mais é que uma história, é um livro, que pode estar em formato de livro ou formato de revista mesmo, que você tem um começo, meio e fim, é uma história inteira. É uma tendência do mercado investir mais em graphic novel atualmente? Não, existe os vários lados, como eu falei. Tem a revista como estilo Turma da Mônica, que ela não é presa a uma cronologia. Tem as da Marvel, da DC, da Dark Horse, que são presas numa cronologia, tem dentro de uma cronologia. Tem todos os tipos. A graphic novel sempre existiu. No Brasil, eu acho que o que está acontecendo, porque a gente não tem, fora o Maurício, você não tem esse costume de ter o quadrinho na banca todo mês ou todo 2 meses, assim. Então, o que acontece? Autores como eu e outros que estão fazendo quadrinho no Brasil fazem um livro cheio, completo, que você compra numa livraria. Então, por isso, são essas graphic novels. Mas tem de tudo, não é uma tendência, não tem mais um ou mais outro, tem um pouco de tudo. Atualmente, faz pouco tempo, você lançou o seu trabalho mais recente, que é o Monstros. Uhum. Queria que você contasse pra gente um pouco desse trabalho. Como que surgiu a ideia de fazer o Monstros? O Monstros, a ideia vem de algum tempo já. Eu sempre gostei de monstros japoneses, seriados de monstros japoneses, Spectrum-Man, Ultraman, Godzilla, a Gamera e todos esses monstros maravilhosos. E eu sempre quis fazer alguma coisa com isso. Em 2009, eu estava fazendo a CO ainda e falei, já estava produzindo e falei, meu próximo livro pode ser maior, ter mais parte, podia fazer uma história de monstros japoneses e tal. E fiquei pensando nisso, mas fui protelando porque eu achava que eu tinha que fazer outras menores antes. E quando eu estava fazendo a Birds, falei, não, chegou a hora. Aí falei, vou fazer uma história de monstros japoneses, invadindo Santos, né? Então a ideia foi usar essas referências que eu tinha porque tinha e tenho desde moleque, dentro do meu universo. E aí, quando eu precisei invadir alguma cidade de praia, para mim foi Santos, que era mais
tava ali, entendeu? E o Monstros, ele é o seu trabalho mais extenso, né? Os seus outros trabalhos eles eram mais curtos. Ele é o maior, ele tem 80 páginas. Por quê? É uma história que acabou rendendo tanto ou você já planejava fazer ela grande realmente? São os japoneses, são gigantes, são maiores que prédios. Eu tinha vontade de fazer uma história um pouco maior. Na verdade, eu acho que eu estou num processo de aprendizado. Então, eu fiz 3 histórias mais curtas, que eu acho o tamanho legal. 32 páginas eu acho um tamanho legal. Mas eu queria fazer uma história maior, entendeu? Então, eu tenho vontade de fazer histórias de 100, 100 e poucas páginas, 80. Então, eu quis fazer uma história maior. Então, foi o próximo passo. E aí, como era uma ideia que eu tinha na cabeça e achava que eu precisava de mais espaço para poder trabalhar, ela acabou caindo para isso. Então, por exemplo, vou usar Monstros para isso. Uma característica que a gente comentou da sua obra até no começo do programa é de que você não tem diálogos, né? Você não tem palavras nas suas histórias. Por que essa decisão de não ter palavras? Então, foi uma coisa meio natural, não foi muito premeditada, ela acaba servindo a outros propósitos, ela é legal porque em qualquer lugar as pessoas podem ler e entender, mas ela veio meio de... O quadrinho sempre me influenciou, desde moleque, quadrinho, desenho animado, mas o quadrinho bastante também. E mesmo com o meu trabalho de charge, eu sempre tinha essa influência do quadrinho, eu sempre quis fazer quadrinho, mas achava complicado, porque é realmente complicado, demora, você faz, você olha lá, você desenhou 3 páginas. Aí eu estava andando, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu queria fazer uma história, aí resolvi, escrevi, comecei a rabiscar a história, tinha a ideia, que era a Có. Eu falei, pô, eu podia fazer uma história como são as minhas charges e meus cartoons que eu mais gosto, sem texto. Aí eu pensei, será que eu vou conseguir fazer isso em 32 páginas? Aí a Có foi sentar, rabiscar e falar, eu vou tentar e eu acho que funcionou. E a partir daí eu falei, bom, eu acho que eu posso continuar tentando fazer isso, entendeu? Não vão ser todas as histórias na vida que eu vou fazer sem texto, mas eu vou fazer muita história sem texto porque eu acho que é um caminho muito legal de fazer. Eu vou te pedir para você não falar mais da Có, porque no próximo bloco a gente vai falar mais sobre a sua obra. Então a gente vai para um rápido intervalo e o Artefato já volta. Olá, o Artefato está de volta e hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o quadrinista Gustavo Duarte. Gustavo, no bloco anterior você começou a falar um pouquinho sobre o trabalho da Có, que foi o seu primeiro trabalho. Fala um pouco mais dele pra gente, porque ele tem uma relação bem grande com a cidade de Bauru, né? Tudo tem relação. Não tem nada no mundo que não tem uma relação com Bauru. Mas ele tem mais ainda. Se cair um raio e acabar com a luz do Brasil inteiro, cai em Bauru. Né? Sempre tem um bauruense em todo lugar exatamente, do mundo. Isso é incrível. Mas a Có, ela se passa meio que na zona rural de Bauru. A história é dentro de um sítio, de um cara que mora sozinho no sítio e tal, e cria porcos e galinhas. Né? Então, ele na minha cabeça, tipo, saindo aqui de Bauru, assim, já é o sítiozinho, entendeu? Então, como tudo que eu faço, sempre tem alguma relação a Bauru, mas essa é mais específica porque é Bauru ali, entendeu? Ele está dentro da cidade. Sim. Ele tem na sala dele, ele tem lá um Santo Antônio e um símbolo do Norusca. Ele tem uma flâmula do Noroeste. E o Birds? Fala um pouquinho do Birds pra gente também, Gustavo. Os pássaros do Birds também são noroestinos. O Birds são 2 pássaros, que eles são donos de um escritório de contabilidade. E a história é um dia na vida deles, assim. Então, eles são irmãos. Um mais baixinho. É meio que, quando eu criei meio pensando muito no Wood Blues e no Joliet Jake. Então, são baseados nos Blues Brothers. Um é mais alto e o outro é mais baixo, mais gordinho e tal. E é uma história deles chegando, eles recebem uma visita, eles começam a receber chegam algumas visitas um pouco estranhas no escritório deles, assim, e a história começa daí e tal, e é um pouco canhestra. É a minha história de terror. Todas que eu fiz é a minha história de terror. Ela tem humor, mas tem terror. E por que enveredar para esse lado mais do terror? Porque eu gosto. Assim como eu gosto de o horror de monstros japoneses e tal, eu também gosto de terror. E gosto de terror bem farofa mesmo, tipo, gosto do Jason, gosto do Freddy Krueger, acho legal, o Massacre da Serra Elétrica, sangue. As coisas mais trash. Assim. Não, eu acho bom, porque é um terror que é quase humor. Entendeu? Então ele fica ali naquela linha, assim, cabeça decepada, todas essas coisas, eu gosto. Acho bom. E é muito gráfico também, acho que para alguém que mexe com desenho, como você tem várias
várias experiências, ele é muito visual realmente. Né? Sim, uma das páginas que eu mais gosto da Birds é justamente é a página que eu não vou contar aqui. Se não estraga. Se não estraga, mas ela é uma página de totalmente terror trash e tal, e é gráfica, é o que você está falando, graficamente ela ficou muito legal, porque o sangue ajuda. Né? E o táxi, eu acabei pulando, acho que na cronologia, o táxi, né? É, Fala táxi pra gente de antes. O táxi é a história de um músico de jazz, ele vai para tocar num bar. E quando ele chega no bar, ele percebe que ele esqueceu o case dele. E aí a história começa, propriamente dita, que ele pega um táxi, o táxi é um elefante, o taxista é um elefante, e ele leva o cara para pegar o case e voltar. Então a história se passa nesse meio tempo. Nesse caminho entre buscar o case. Indo e voltando, e é em São Paulo. Gustavo, e até você já comentou que você usa sempre como referência a sua infância e Bauru está sempre presente. Mas o que você usa de inspiração, de referência visual? Que artistas que você admira, que você se baseia? É muita gente, assim, eu tenho influência de muitas coisas. No quadrinho e no desenho, eu tenho o Laerte, o Aragonés, o Will Eisner, o Bill Watterson, o Charlie Schulz, tem um monte de gente, mas eu acho que também me influencia o cinema, como eu falei. Um dos filmes que influencia a minha vida e tudo são os Blues Brothers, entendeu? O filme não são os Blues Brothers, mas os Blues Brothers, os personagens, influenciam toda a linguagem que eu uso, entendeu? Outros filmes da Caça-Fantasmas, Indiana Jones, Star Wars, assim, de uma certa maneira influenciam, e até a música me influencia. Eu acho que, por exemplo, o Traje a Rigor influencia mais a minha carreira do que muito desenhista, entendeu? O Traje, os Beatles, Red Hot Chili Peppers. Então eu acho que a gente é assim, não sou só eu como cartunista. Você como jornalista é a mesma coisa. Você é influenciado pelo que você lê, pelo que você vê, pelo que você assiste. Sim. Então é mais ou menos isso. Você comentou da sua paixão pelo ultraje. Eu consigo imaginar muito a Mary Lou, você desenhando a Mary Lou. Pô, podia fazer uma história na Mary Lou, né? Vou falar pro Roger. Dava uma boa história. Dava uma boa história fazer uma história na Mary Lou, né? Pô, eu gosto de desenhar galinha, é uma boa. Dos seus trabalhos todos, a Có, o Táxi e Birds, você lançou de uma maneira independente. E agora Monstros você lança com a Companhia das Letras. O que muda na forma de lançar uma revista, lançá-la de forma independente ou com uma editora forte, como a Companhia das Letras por trás? Tô vendo ainda, tô tentando. Na verdade, na produção muda pouco. Talvez mudasse se o meu editor não tivesse gostado da Monstros. Eu tive um relacionamento muito bom com o meu editor, que é o André Conte. Eu sempre escrevo os roteiros, normalmente, então não mudou nada. Eu escrevi o roteiro, só que dessa vez eu apresentei para o André. E o André olhou, leu, gostou, falou, não, acho que está ótimo, legal, quero te dar umas sugestões. Então, pô, uma das cenas dos monstros, aumenta um pouco, deixa ela mais longa, tal. Foi pontual e foram dicas legais. Então me ajudou, eu acho que foi muito bacana. Essa foi uma diferença, porque sempre eu escrevo, eu releio e vou. Não tenho alguém para falar, pô, e aqui se você aumentasse e tal. Mas foi meio pontual que ele falou, poxa, aumenta essa cena, deixa maior, você tem espaço mesmo, faz aí e tal. Sim. Então, a partir daí eu sentei e tive o mesmo processo que eu sempre tenho. Fiz os thumbnails, comecei a desenhar as páginas e tal, terminei, fiz tudo sozinho. E aí eu fui para a companhia, finalizado foi para lá, para ir para a gráfica e tal. Aí teve uma mudança muito legal, porque o departamento de arte da companhia é muito legal, é muito bacana. A Ellen, que a que comanda ali, pô, eu sou muito grato a elas. São só meninas, a Ellen, a Leica e a Jane. E assim, elas me ajudaram muito no livro. Eu sentei, pô, eu quero tal papel. Não, vamos fazer esse papel, que não sei o que é capa e tal. Ah, que bacana. Teve um probleminha de gráfica, elas foram lá, resolveram, foram pra gráfica e tal. Então, eu tive eu já tive problema de gráfica. Com a Birds, eu tive um problema de gráfica horroroso. Então, esse diálogo com a gráfica, graças ao bom Deus que está no céu, eu não precisei ter. E a companhia teve, e a companhia é muito competente para isso. E assim, eu sou muito grato a elas, porque, como eu estava te falando antes... pode até falar mal, pode falar que o desenho é ruim, a história é ruim, mas o livro tá lindo, está bem impresso, está bem acabado, papel, tudo. Então, isso está sendo muito legal. E a distribuição. Me ligaram para fazer uma entrevista de Ribeirão Preto, eu falei, legal, tal. Pode deixar, eu estou indo comprar. O cara foi lá e comprou o livro na livraria. Então, o livro está em Ribeirão, está em Natal,
tá no Rio de Janeiro, tá em Santos, tá aqui em Bauru. Então isso para mim foi o que me fez ir para a companhia. Dá uma difusão muito maior do teu trabalho, né? Porque, pô, era eu tudo, né? Eu até acho que eu distribuía legal, tá, mas é muito específico, né? Sim. As pessoas, quem quer consegue achar. Mas é legal que esteja numa livraria, uma pessoa que não sabe quem sou eu, passa, o que é isso aqui? Tromba e descobre. Ah, legal, compra, né? E com a companhia eu tô tendo isso, entendeu? A tiragem é um pouquinho maior e já andou mais rápido, entendeu? Isso é legal. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre um próximo desafio da carreira do Gustavo, que é uma releitura envolvendo a Turma da Mônica. Fica aí que no próximo bloco a gente conversa sobre isso. Olá, estamos de volta com o Artefato e hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o cartunista Gustavo Duarte. O Gustavo foi convidado pelo Maurício de Souza para participar de um projeto que vai transformar a Turma da Mônica em uma graphic novel. Nós vamos saber mais sobre esse projeto, veja só. A Maurício de Souza Produções lançou uma série de graphic novel, fazendo uma releitura de antigos personagens dos quadrinhos através dos traços de grandes cartunistas brasileiros. Uma ótima oportunidade para aqueles que cresceram lendo gibis matarem a saudade. Bom, e agora a gente vai conversar com o Sidney Guzman, que é o responsável pelo planejamento editorial da Maurício de Souza Produções. Sidney, bom, para começar, explica pra gente como é um pouquinho desse projeto das graphic novels. A história das graphic novels começou, na verdade, com outro projeto. Começou em 2009, quando o Maurício completou 50 anos de carreira. E aí eu bolei um projeto chamado MSP 50, em que eu convidei 50 autores para fazer versões dos personagens do Maurício nos seus próprios estilos. Sim. O livro foi um sucesso de público, de crítica, e foi tão bacana que gerou um segundo, gerou um terceiro, e podia gerar mais, mas eu parei porque, como eu sempre brinco nas minhas palestras, nerd adora trilogia, né? Uhum. E quando eu estava no primeiro, nesse projeto, os autores faziam histórias de até 5 páginas, no máximo 5 páginas. Eu conversei com o Maurício e falei, Maurício, eu acho que aqui tem pano para mais manga aqui. E se a gente fizesse graphic novel, será que dá? Eu falei, dá com sobras. E durante esses 3 anos em que eu fiz o MSP mais 50, o MSP Novo 50, eu acabei trabalhando com 150 autores, dos melhores do país. Uhum. Escolhi quem eram os caras que eu queria trabalhar na primeira leva de graphic novels, e aí fiz os convites. Aí durante mais de um ano, cada um foi produzindo seus materiais, e a gente começou a lançar no final do ano passado com o sucesso do astronauta magnetário Danilo Beruti. Já dá para saber como está sendo a recepção pelo público, pelas pessoas que gostam de quadrinhos aí do astronauta? Foi sensacional, porque não se tinha no Brasil a cultura de ter um quadrinho infanto-juvenil, adulto, de ficção para banca. A gente tem vários quadrinhos bons nessa linha, mas mais para voltar para a livraria. Uhum. A gente foi para a banca. O resultado foi incrível, porque em 1 mês e meio a gente já tinha reimpresso tanto a versão de livraria, que é de capa dura, quanto a versão das bancas de capa cartonada. Sidney, agora, esses cartunistas que vocês escolheram, eles têm liberdade para pensar o roteiro? Como que é esse trabalho? O que eu bolei nessa história? Eu queria... Eu falei, eu quero 2 graphics de aventura para valer, Astronauta Piteco. Uhum. Eu quero uma graphic mais uma aventura infantil, uma coisa meio anos 80, meio filme da sessão da tarde, aquele negócio Conta Comigo, sabe? Aquele clássico dos anos 80. Uhum. Foi a Turma da Mônica. E vai ter um que é de humor, que é o Chico Bento. Uhum. E quando eu convido os caras, quando eu convido os autores, eu falo, olha, eles sabem qual que é o processo. Eles vão me oferecer um roteiro, eu vou analisar o roteiro. Se tiver ok, toca. Eu quero desenhar a Mônica e o Cebolinha transando. Não vai rolar. Não é o perfil. Obviamente. Não é. Tem liberdade vigiada, como eu costumo dizer. Uhum. Agora, quando você escolheu os personagens que cada cartunista ia produzir, você escolheu de acordo com as características também do cartunista e do personagem? Alguma identificação entre os dois? Com certeza. Até por conhecer o trabalho de todos os desenhistas, de todos os quadrinistas, eu tinha mais ou menos a ideia do que eu queria. Falei, o Danilo e o Chico da Paraíba tem traços bem mais voltados para uma pegada aventuresca e tal.
Os irmãos Cafage têm um traço mega fofo, assim, uma coisa super bonita, emocional. E o Gustavo, o traço dele já é engraçado por natureza, né? Ele, sozinho você já olha e fala, pô... E ele brincou e falou, eu sou o único caipira da tropa aí. É isso que eu ia falar, que além dele ser do interior, né? Acho que se identifica com o Chico Bento também, né? E ele falou, eu sou o caipira da tropa, eu quero fazer o Chico Bento de qualquer maneira. Eu falei, então tá, é todo seu, brinque à vontade. Ah, legal. O Astronauta saiu em outubro, já foi um sucesso, e agora em março a Turma da Mônica completa 50 anos de história, e abril já sai a da Turma da Mônica em comemoração também. Exatamente. O aniversário da Mônica, que é o evento desse ano, o cinquentenário da baixinha gorducha e dentuça, que ela não me ouça, claro, né? O aniversário oficial é dia 3 de março, porque foi no dia 3 de março de 63 que ela estreou. Uhum. Em abril sai a graphic novel, mas até o finalzinho de março, vai ter um festival de novidades para os leitores, que os leitores vão saber que tem muita coisa legal a caminho, e não estou falando só de publicações, de livros, vai ter revival de brinquedos antigos, para quem tem saudade de brinquedos antigos da Mônica, vai ter teatro, vai ter campanhas, vai ser um ano totalmente vermelho, eu diria. Você lia a Turma da Mônica quando você era pequeno? Sim, li bastante. E como que é o desafio de você ter que reinterpretar esses personagens que o Brasil conhece, todo mundo já tem um carinho, uma afetividade? Eu acho muito legal, eu acho ótimo. Você começa uma história não precisando explicar nada pra ninguém. É o Chico Bento e o Zé Lelé que vão estar lá, entendeu? É uma história com eles e vamos lá, entendeu? E eu tô achando ótimo. E sendo uma história de interior do Chico Bento, com certeza vai ter Bauru no meio dessa história, em alguma coisa. Vai ser em Bauru. Não é que vai ter no meio, vai ser em Bauru. Não tem Chico Bento é bauruense. Óbvio que é. Torce pro Noroeste e é em Bauru. Não tem dúvida nenhuma disso. Gustavo, até aproveitando que a gente falou do Maurício de Souza, a gente tem há muito tempo ele no mercado editorial brasileiro, e a gente acaba tendo uma visão de que é um mercado muito fechado, muito restrito para cartunista, para quadrinista. Como que você vê o mercado aqui no Brasil? O mercado praticamente não existe, na verdade, no Brasil. O mercado eu acho que ele está se formando e tal. O mercado existe para o Maurício. O Maurício fez o mercado. E aí você tem que valorizar ainda mais o Maurício de existir num mercado que é praticamente não tem, mas ele foi lá, criou o mercado dele e há 50 anos tem revista, livro, boneco, maçã e tudo mais, entendeu? Então eu acho que é outra coisa que é legal. O Maurício está criando essas graphics, né, que eles chamam, porque você está trazendo gente nova para fazer o que ele vem fazendo faz tempo, né? E ajuda a criar interesse no mercado. Uma opção para quem é quadrinista, para quem é cartunista, é acabar fazendo charge, como você fez por tanto tempo em jornal? Eu não sei, porque na minha opinião a imprensa está morrendo e é muito difícil fazer charge. Uhum. Cada vez menos tem espaço para quem dá opinião e tem opinião, né? Eu trabalhei durante 12 anos no jornal, fui demitido não para colocarem alguém no meu lugar. Me demitiram acabar. E não, era eu e o Mário Alberto, o outro chargista, ficou só o Mário. E o Mário está fazendo charge todo dia, entendeu? Então me preocupa isso, assim. Se fosse uma demissão, me demite e coloca o Laerte no meu lugar, eu ia falar, pô, colocou um cara 1000 vezes melhor que eu. Mas me demitir para colocar ninguém no lugar, aí você começa a olhar, o JT fechou, o Junião, outro chargista maravilhoso, perdeu o emprego no Jornal de Campinas, porque o Jornal de Campinas fechou. Então me assusta o momento atual da imprensa. Antigamente era. Uhum. A charge, trabalhar num jornal tal, era um dos caminhos. Hoje em dia eu gostaria que fosse, mas eu estou com muito receio, porque cada vez os jornais opinam menos e cada vez tem menos espaço para quem dá opinião. Gustavo, então nosso programa está terminando já, infelizmente, e que para quem assistiu o nosso programa hoje ficou interessado em saber mais sobre o seu trabalho, como que faz para encontrar? Os livros você encontra ou da companhia você encontra em todas as livrarias, os outros em algumas que você encontra no meu site gustavoduarte.com.br. Lá você vê um pouco do que eu estou fazendo lá e também tem meu Twitter, que é _Gustavo Duarte, que vê um pouco do que eu estou fazendo e tal. Sempre vou postando ali.
Por lá dá para saber tudo que você está fazendo. Dá para saber onde eu tô. Dá para saber. Gustavo, então, muito obrigado pela sua presença aqui no Artefato hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vindo bater esse papo sobre quadrinhos, sobre graphic novel, mercado editorial. E já fica o convite para você, para o próximo trabalho, a gente gostaria de ter você aqui de novo. Para o Unesp sempre. Volto com o maior prazer. Em Bauru e Unesp, pô, com o maior prazer. Muito obrigado pelo convite mesmo. E é sempre legal estar aqui perto de casa. O Artefato também é feito com a sua participação. Você pode mandar comentários e sugestões pela nossa página no Facebook e também pelo portal da TV Unesp. Eu te encontro na próxima semana. Até mais!